boa noite. Mudança de cardápio. Arroz e feijão podem perder a hegemonia no prato do brasileiro. E afinal, por que os alimentos subiram tanto? Sobre esse assunto a gente conversa hoje com Rafael Quaresma, diretor do Procon de Santos. Tudo bem, Quaresma? Seja muito bem-vindo. Boa noite. Oi, Roberta. Boa noite. Uma alegria participar. Obrigado pelo convite. Também conversamos com Marcelo Rocha, especialista em finanças. Tudo bem, Marcelo? Tudo jóia, Roberta. Olá, doutor. Olá a todos os telespectadores aqui do nosso ND. Vamos entender o que está acontecendo com o nosso arroz, porque tanto aumento no valor do arroz, tem alguma explicação lógica para isso? Olha, Roberta, lógica sempre tem, né, para esses aumentos que acabam acontecendo em certos momentos do ano, né? Mas, por exemplo, no caso do arroz, né, as principais causas aí, né, é uma produção menor e eles vão diminuindo ao longo do tempo, porque, obviamente, tem outras culturas que são mais rentáveis, né? Eles acabam diminuindo no arroz e aumentando nessa outra cultura. Também o maior consumo na pandemia, né? Muita gente agora, com o auxílio emergencial, pessoas que tinham uma renda até inferior, às vezes, em alguns casos, passaram a ter essa renda, obviamente, consomem mais, né? Os alimentos, principalmente os alimentos da cesta básica. Também tem a problemática aí que os governos, né, e muitas empresas estão doando cestas básicas, o que é bom, mas obviamente acaba zerando aí, né, baixando bastante o nível dos estoques também, né? Sem contar que o estoque próprio dos produtores de arroz já não anda tão alto, né, por conta da produção menor. O dólar alto, claro, que estimula aí as exportações, né? É muito mais rentável. Os produtores de arroz vêm tendo prejuízos ao longo dos anos. Nesses momentos, é claro, né? Eles acabam aproveitando para fazer essa venda, né? Para outros países. E também o baixo incentivo, né? Que o governo dá, né, para esses produtores. Né? Hoje, muitos deles utilizam-se da monocultura e, obviamente, precisa se profissionalizar, precisa se industrializar para que a produção aumente e, óbvio, eles não tenham aí prejuízo tanto no campo e nós não tenhamos prejuízo na hora de fazer a compra do produto lá na gôndola do supermercado. Mas a gente pode dizer, então, que a culpa de toda essa situação do arroz é do governo, Quaresma? Olha, Roberta, eu não sei se propriamente do governo, não é? Eu penso que há uma soma de fatores aí, como bem pontuou o Marcelo, enfim, a gente tem, num momento que já é delicado, essa junção, né? Essa conjunção de fatores e que acaba, na minha visão, penalizando duplamente o consumidor. Você pega uma parcela considerável da população que perdeu renda, muitos perderam o emprego, então essa situação por si só é muito calamitosa, muito dificultosa, ali causa uma série de problemas, e no outro extremo, na outra ponta, você tem esse aumento de um item que é básico, de um item que é essencial, né? Eu colocaria aqui não diretamente ou necessariamente a culpa no governo, mas talvez uma falta aí sim, né? A gente pode talvez elencar isso, acho que o Marcelo também pode pontuar essa questão, mas talvez uma falta de planejamento, de uma visão a médio e longo prazo de que isso poderia acontecer, não é? A gente sabe, quando fala na safra do arroz, etc., isso tudo não aconteceu agora, coisa de 15 dias atrás, um mês atrás. Isso já vem sendo gerado, né? Esse acontecimento já vem sendo gestado, vamos dizer assim, há alguns meses. Então, era necessário que houvesse uma alternativa para aplacar esse aumento ou estes efeitos. Então, a gente sempre diz, né, daquela questão da intervenção do Estado no domínio econômico, sempre vendo tudo isso com muita cautela, né, defendendo ali a questão do Estado mínimo. A intervenção não é uma saída, mas essa forma de contemporizar ou de adotar mecanismos que são utilizados para outras situações, eu penso que na questão do arroz poderia se mostrar como algo viável, como uma alternativa. Nesse momento, talvez a gente tenha perdido um pouco o timing ali, né? Se a gente fizer um paralelo muito rapidamente em relação ao próprio dólar que o Marcelo mencionou, a moeda estrangeira, a gente sabe como o Banco Central
atua, né? Então o Banco Central ora compra a moeda, ora vende a moeda para trabalhar ali o câmbio flutuante, né? Então, em relação ao arroz, era necessário alguma outra medida. Agora zeraram lá o imposto, né, de importação, salvo engano, por conta disso. Mas me parece que não é o suficiente, é um paliativo e outra. Demora a surtir efeito, né? Você adota a medida hoje, o efeito não é imediato. O efeito leva um tempo e isso não resolve a vida do consumidor. A gente tem essas ações do governo, aí, essas medidas para tentar minimizar os impactos. Tabelamento de preços, Marcelo, seria uma alternativa viável ou não? Roberto, o tabelamento de preços nunca é uma alternativa viável, né? Porque você acaba desestabilizando totalmente a economia e, obviamente, gerando uma expectativa de venda para um produto, né? Que quando aparece numa gôndola, alguma coisa assim, a demanda dele aumenta bastante. Então, isso acaba acarretando, em muitos casos, a escassez do produto, né? E, claro, o produto acaba aumentando de uma forma ou de outra. Então, o melhor caminho mesmo é trabalhar o equilíbrio do mercado, né? E, obviamente, o doutor Quaresma falou com muita propriedade, planejamento. Será que os governantes sabem o que é essa palavra, onde é que ela se encaixa, onde é que ela está no contexto, né? Porque tudo acontece e toda a administração pública, em muitos, viu? Eles trabalham só na emergência, só quando o caso acontece. Enquanto não acontece, está tudo certo, está tudo quietinho lá. Então, o planejamento, se fizesse parte da nossa cultura, né, da administração pública, com certeza teríamos muito menos impacto, né, nos preços, não só do arroz, como de todos os outros produtos aqui do Brasil. Agora, Quaresma, as notícias não são das melhores, né? Quer dizer que esse valor do arroz ainda pode subir um pouco mais. A gente tem 5 quilos hoje ainda sendo vendidos a R$40. Esse número pode aumentar, então? Olha, talvez até aumente, viu, Roberta? Eu penso que a gente chegou ali, né, no limite, né? Talvez esse valor seja o ápice, aí seja o ponto alto ali da curva, né? A gente falando de um produto que custava 10, 12, 15 reais, hoje a muito custo ali você encontra talvez a 20, 22, 25, mas há mesmo, né, locais comercializando a 40, 45 reais. Essa situação, sem dúvida, ela reforça ainda mais providências simples que estão ao alcance do consumidor. Se por um lado a gente fala da questão da oferta e da procura, um outro aspecto é a lição de casa que cabe ao consumidor fazer de pesquisar o preço, né? O consumidor, ele sempre tem uma arma na mão, uma boa resposta para situações como essa, que é o boicote, ali, não comprar daqueles estabelecimentos que estão maximizando os preços ou especulando esses valores, né? O que se quer evitar a todo custo é especulação num momento como esse, né? Então, de fato, houve essa alta e há um fundamento que é anterior à questão aqui do consumidor, né? Seja lá com o produtor, seja com o distribuidor, mas nos elos antecedentes da cadeia de consumo, é sobre estes pontos que precisa se debruçar. Agora, o consumidor na ponta, a pesquisa é uma boa ferramenta e, obviamente, a compra do necessário, estritamente o necessário, para evitar um agravamento ou uma aceleração desse cenário que já é difícil. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre o aumento do arroz e de outros itens da cesta básica. Não sai daí, um minutinho, eu volto já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o aumento no preço do arroz. E sobre esse assunto, a gente está conversando com Rafael Quaresma, diretor do Procon de Santos, e Marcelo Rocha, especialista em finanças. Bom, a gente pode dizer que o arroz ele virou um artigo de luxo para as classes econômicas mais baixas e a gente pode estar vendo aí o prato mais famoso do brasileiro tendo o seu divórcio, o arroz e feijão, Quaresma? Nesse momento, parece que sim, né? Aliás, já virou meme aí, enfim, o que tem de piada e brincadeira sobre isso por conta da valorização, do aumento de preços, não é?
É importante, Roberta, penso eu, buscar aqui estas alternativas. A gente falava dessa pesquisa, a gente falava dessas providências a cargo do consumidor, também tentar buscar um substituto para o arroz, não é? Alguns cogitam ali a questão do macarrão, não sei se propriamente serviria ou não, mas enfim, buscar uma alternativa, um plano B, como a gente costuma dizer, é necessário para evitar essa especulação e celebrar esse divórcio momentâneo, não é? Eu não falo em divórcio porque o divórcio rompe o vínculo matrimonial, mas eu falo em separação, né? Exatamente, porque a separação permite depois reatar e aí o arroz e o feijão voltam a ficar juntos. Vamos torcer para que seja uma briga muito rápida, né? Momentânea. É isso aí, né? Marcelo, assim esperamos. Além do arroz, a gente tem também alguns outros produtos da cesta básica que tiveram um aumento considerável nesses últimos tempos, não? Com certeza. Eu estou até com a tela do Diese aqui comigo, né? E traz aí algumas informações, por exemplo, né? O que alavancou de preço, o que teve aumento de preço de julho para agosto, né? Então, nós temos aí o tomate, né? O tomate aumentou 12,98%, leite longa-vida, frutas, carnes, óleo de soja, o arroz que nós estamos falando. Agora, em contrapartida, tivemos produtos aí que tiveram queda, né? Queda de preço. Por exemplo, o marido ou a esposa do arroz, aí não sei como é que fica, ele teve queda de preço, né? Então, a batata inglesa também, uma queda de 12%, o alho, né? A cebola também teve queda de preço. Então, veja, quando você fala em aumento de preço, né, índices econômicos, você trabalha com uma série de fatores, uma série de produtos, né? Tem produto que aumenta, tem produto que diminui, e na média, né, quando você puxa a média, você chega na inflação, que é muitas vezes pequenininha, para o governo, mas para a família brasileira, ela acaba sendo muito cara, porque eles compram os produtos que mais precisam e os que mais aumentam, né? E nem todos os produtos que estão no cômputo desses índices fazem parte do consumo e das famílias aqui do Brasil. Hoje, se a gente for pensar em termos de cesta básica, a gente tem uma ideia de custo? O quanto aumentou? Sim. A cesta básica, né, se você comparar também julho, né, de julho para cá, ela teve um aumento até que não foi muito grande, né? Ela custou nesse mês R$ 539,95. Em 12 meses, ela teve um aumento de 6,60%. E em comparação a julho, um aumento de 2,9%. Veja, o aumento é pequeno, né? Quando você fala da cesta básica, né? Só que quando você fala do produto individualizado, aí que você sente no bolso, principalmente aqueles produtos que têm maior demanda, maior saída no consumo das famílias. Quaresma estava falando para que, imaginando que essa separação de arroz e feijão seja uma separação momentânea, uma briga de casal muito rápida. E aí eu te pergunto, Quaresma, a gente tem alguma expectativa de quando esse preço do arroz tende a cair? Só na próxima safra se fala, de repente, em fevereiro, março? É isso mesmo? Olha, a expectativa, até por conta dessa repercussão que teve, Roberta, me parece que naturalmente haverá uma diminuição, ao menos no que diz respeito a essa especulação, não é? Talvez o trabalho dos órgãos de proteção e defesa do consumidor sejam mais úteis e necessários para evitar esse aspecto, né, da especulação, do aumento que não encontra uma justificativa, ou seja, aquilo que é meramente gordura ali, não é, que portanto pode ser retirado. Certamente com a comparação de nota fiscal de compra, nota fiscal de venda, você consegue ali mapear e detalhar isso. O aumento atrelado àquelas outras possibilidades que o Marcelo pontuou no início do programa, este fica mais difícil e, digamos assim, escapa, né, ao alcance dos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Agora, se a gente pensar em tirar essa gordura do preço, a gente começa a experimentar aqui uma redução no valor
Infelizmente, não na mesma velocidade do aumento. Esse talvez seja o grande ponto, né? Eu penso que a gente talvez esteja, o Marcelo pode falar isso melhor do que eu, né? No ápice, ali no ponto alto da curva em relação ao aumento, deve vir, vamos dizer assim, uma estabilidade, uma manutenção desse valor e uma queda, né? A diminuição ao longo do tempo. Penso dessa forma. Por quê? Porque há outros fatores e outros acontecimentos que vão, obviamente, impactar. Seja essa repercussão que nós falamos, sejam ações, né, medidas do governo em relação a isso, e seja também uma maior atenção e cautela por parte do consumidor. O Marcelo, quando falou ali da variação de 6%, 2% da cesta básica, ou 6% ali, 2% no último mês e 6% ao longo do ano, se a gente confrontar com a expectativa, lá, com a projeção de inflação, ainda assim, Marcelo, se eu não estiver errado, né? Ainda assim isso vai ficar acima da inflação. Então, o que significa dizer que a gente não tem a correção de salário nesse percentual, portanto, você não consegue ali competir ou manter essa equivalência do poder de compra da moeda, né? Quer dizer, eu tenho uma inflação para a cesta básica, vamos arredondar aqui, de 6% nesse momento, talvez seja mais até o fechamento, e, por outro lado, um aumento em salário, vamos dizer assim, pela inflação, que talvez seja de 4%, pouco mais, pouco menos, também, se eu não estou enganado. Ou seja, a gente vai perder, de um jeito ou de outro, a gente perde. A gente só precisa ver aonde a gente perde menos, Roberta. E a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre o preço do arroz. Não saia daí, é rapidinho, eu volto já. ND está de volta. Nosso assunto de hoje, mudança de cardápio. O aumento no valor do arroz pode separar o tradicional prato arroz e feijão da mesa do brasileiro. E sobre esse assunto, eu converso com Rafael Quaresma, diretor do Procon de Santos, e com Marcelo Rocha, especialista em finanças. Quaresma, muitos comerciantes podem estar se aproveitando desse momento e abusando nos preços. Como é que a gente pode se precaver? O que o Procon tem feito em relação a isso? Olha, Roberta, nós estamos com uma operação em andamento. Hoje já tivemos a visita, a fiscalização em mercados. É sempre importante convocar aqui o nosso maior aliado, que é o consumidor, não é? O consumidor, eu costumo brincar e dizer, é o nosso maior e melhor fiscal. Então ele precisa interagir conosco, falando aqui pelo Procon de Santos, pelo site, aplicativo, e-mail do Procon, Disque Consumidor, passando para a gente qual é o estabelecimento e qual é o item, né? O Marcelo há pouco disse, não é só o arroz. Outros produtos também sofreram majoração. Do arroz a gente já sabe, está acompanhando, mas às vezes outros itens também sofrem essa especulação e ele nos auxilia reportando essa informação para nós. Qual é o papel? Evitar, não é, ou impedir que essa especulação aconteça. Você falou dos comerciantes, muito rapidamente, se a gente pegar o cenário recente, a gente teve isso no início da pandemia com álcool gel, máscara, luva, então a gente quer evitar que isso aconteça novamente, por exemplo, envolvendo o arroz. Na época da greve dos caminhoneiros, né, a gente teve a questão da gasolina também, que mais ou menos a mesma proporção? Exatamente, a greve dos caminhoneiros também mostrou essa situação, inclusive com uma nítida especulação de donos de postos que tinham combustível na bomba e simplesmente aumentaram porque havia aquela situação extrema. Não era nem o caso da compra a maior, não é? Ele tinha o produto comprado no valor normal e aumentou sem qualquer justificativa. Quem se sentir lesado, então, for no supermercado, achar o preço abusivo, como é que deve ser o procedimento? Olha, da forma mais simples possível, tira a foto, manda pelo aplicativo do Procon para a gente ou liga no 0800 779 0151, Disque Consumidor, ou e-mail do Procon de Santos, procon@santos.sp.gov.br, porque essas denúncias, isso eu posso garantir, né, afiançar, todas que nós recebemos no período da pandemia foram verificadas e os estabelecimentos receberam a visita do Procon em loco. Marcelo Rocha, nosso especialista em finanças, sempre traz dicas para a gente de como aproveitar melhor o dinheiro e como que a gente pode atravessar, então, esse aumento de preços. A gente está demonizando o arroz, mas tem o arroz, tem o óleo, tem o leite. O que a gente pode fazer nesse momento para tentar reerguer as nossas finanças e passar por esse período aí de forma tranquila? Se é que dá, né?
Dá, a gente consegue, sim. E eu sempre indico aí o maior controle nas contas, né, das famílias. Nesse momento, então, o controle tem que ser aprimorado, né? Ele tem que ser melhorado, porque, obviamente, os recursos estão mais escassos, né? Tanto o recurso financeiro que entra, quanto também os materiais que vão entrar, né? Os produtos que vão entrar para cá, porque os preços estão aumentando. Então, se controlar nas compras, não sair aí comprando a rodo. Por exemplo, se aparecer aí um arroz com preço bom, não encher o carrinho, né? Deixa um pouco para as outras pessoas. Vamos fazer com que a demanda, né, seja um pouquinho diminuída para que, devagarzinho, os preços comecem a se estabilizar e a gente comece a retomar. E o controle, gente. A dica de ouro é o controle, né? Então, vocês têm a ferramenta do Procon para denunciar, que é excelente. Vocês têm a ferramenta das redes sociais para informar os seus colegas, olha, aqui tem um preço bom, ali tem um preço ruim, tal, não vamos lá, vamos aqui e tal. Comunicação e, assim, buscar sempre o melhor preço, pechinchar, né? De trabalhar aí a forma de redução e sempre buscar o melhor para a renda da família, porque o momento realmente pede um controle muito mais aprimorado. Ok. Marcelo, Quaresma, muito obrigada pela participação de vocês e eu acho que a ordem agora é economizar, né? Muito obrigada. Valeu. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê, um abraço, até mais.